Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito Debate. Aqui nesse programa nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais dos mestres que estiveram presentes durante a semana no programa Saber Direito. E hoje temos o prazer de receber a professora Patrícia Fontanella, que é parcerista, consultora jurídica em Florianópolis, advogada, logicamente, especializada em Direito de Família e Sucessões. Olá, professora Patrícia, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, William, um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite de participar com vocês aqui do programa. Certo. A senhora é de Santa Catarina? Não, na verdade, eu resido já há muitos anos em Santa Catarina, mas eu nasci em Porto Alegre. Minha família toda é do Sul, mas há muitos anos também uma parte da minha família foi para Santa Catarina e lá não saímos mais. A sua história jurídica parece que está sendo formada em Santa Catarina, sim, não é? Sim, estava no currículo. Sim, toda em Santa Catarina, na verdade, onde eu concluí todos os meus estudos e, enfim, acabei descobrindo a minha vocação e indo mais para a área acadêmica, trabalhando mais em sala de aula, graduação e pós-graduação. Trabalhou em outra área? Não, na verdade não. Como me formei muito nova, acabei indo para a área jurídica, advogo ainda, mas agora muito mais na área de consultoria e bastante concursos e aí já em todo o Brasil. Ainda dando uma pesquisada dentro desse seu currículo, parece que dar aula é uma paixão, né? Na verdade, acabei descobrindo, né, por acaso, essa vocação e antes de ter ido a uma sala de aula, eu jamais havia trabalhado, né, com a área da educação. E foi muito mais instintivo do que qualquer outra coisa. E, claro, ao longo desses anos, que são 13, 14 anos em sala de aula, já fiz algumas formações e aí fui me aperfeiçoando. Mas, inicialmente, foi muito mais instintivo do que qualquer outra coisa. Sei. Eu estava dando uma olhada que atualmente a senhora coordena o curso tecnológico de segurança no trânsito no campus da Unisul Virtual. Isso. O que faz uma pessoa do jurídico, do mundo jurídico, coordenando o trânsito? Então, na verdade, eu trabalho há muitos anos na Unisul e coordenei o curso de Direito da Unisul no presencial. Né? E por conta dessa minha formação como gestora, no campus da Unisul Virtual, nós temos vários cursos de graduação e pós-graduação. E no eixo tecnológico, que hoje nós temos aí, né, vários cursos em várias universidades, enfim, a nossa também, acabou no eixo da segurança pública, trabalhando com tecnológico em segurança pública, segurança no trânsito e serviços penais. E me chamaram, por conta da minha experiência, a trabalhar com a segurança no trânsito, tecnólogo, ou seja, capacitar profissionais, tanto da área pública como da área privada, a lidar, né, cada vez melhor com os problemas do nosso trânsito. Quer dizer, o Brasil hoje está dentre, né, os países que mais acidentes tem, e, enfim, a questão da sinalização, da educação para o trânsito mesmo, e a formação é essa. Então, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, autoescolas, enfim, instrutores, quer dizer, esse é o nosso público-alvo, justamente para que nós ajudemos aí a melhorar cada vez mais aí o nosso trânsito no nosso país. Ensino à distância, lhe causou alguma estranheza? Sim, inicialmente sim, até porque na área jurídica nós somos bastante conservadores. O perfil do jurista, ele é assim, né? Se formos comparar com outras áreas. E eu confesso que, inicialmente, eu fiquei um pouco desconfiada quando fui convidada a trabalhar mais, né, na Unisul Virtual, mas também tive uma outra surpresa. Na verdade, é um caminho sem volta, quer dizer, hoje, com a internet, globalização, você pode ter aula à distância perfeitamente. É fantástico. É fantástico. O alcance, nós temos hoje alunos que estão na Amazônia, quer dizer, alunos que se deslocam 100 quilômetros para poder ter acesso à internet e realizar uma vez por semana as atividades que são propostas. O custo cai bastante. E o custo cai bastante também, quer dizer, a pessoa escolhe o seu horário de estudo. Então, isso é muito importante. Então, é claro que, tanto como no ensino presencial, o ensino à distância também, né? Ele tem que ter uma série de cuidados, tem que ser de qualidade, tanto quanto presencial e sem dúvida nenhuma é uma realidade sem volta, tanto como já tem sido em outros países que já trabalham há mais tempo com o ensino à distância. Nós ainda estamos quebrando, né, certos tabus aí com relação a esse ensino. E para dar aula, trocar 50 alunos por uma câmera? Então, na verdade, a diferença é porque a gente acaba não tendo talvez diretamente esse feedback dos alunos, embora nós tenhamos no estúdio, né, alguns, mas sem dúvida nenhuma é um pouquinho diferente que o profissional a gente tem que ir se adaptando.
Certo. Voltando um pouquinho para o seu currículo, como a gente estava falando no começo do programa, eu vi que a sua história jurídica formada em Santa Catarina, quer dizer, ainda sendo formado, que a gente está sempre aprendendo, sempre claro, novas oportunidades, mas uma bela história, com certeza. Agora, dá trabalho você optar por construir essa história dentro de uma cidade fora dos grandes centros? Então, Florianópolis é uma cidade no sul, entre Porto Alegre e Curitiba, e sem dúvida nenhuma, atualmente ela tem se despontado um pouco mais, mas sem dúvida nenhuma, eu tenho viajado bastante a São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, há vários grandes centros em que, para que você possa mostrar o teu trabalho, para que você possa também circular num meio acadêmico diferente, enfim, é necessário sim que você tenha e circule por outras capitais que não só que você. Mais trabalhoso, sem dúvida nenhuma, mas quando a gente faz o que gosta, acaba que o trabalho não é trabalho, né? É mais um prazer de estudar, de organizar temas e, enfim. Eu vi que a senhora gosta do tema união homoafetiva. Sim, é um tema que eu já estudo há muitos anos. Eu estudei em 2000, 99, 2000, eu comecei a estudar esse tema. Na verdade, logo quando eu ingressei no mestrado, eu pensei em um tema para trabalhar na minha dissertação, e esse era um tema que ainda muito pouco a gente tinha de literatura, e também os tribunais não se posicionavam a respeito, até porque as demandas que chegavam eram poucas, eram muito tímidas, e as que nós tínhamos eram todas contrárias a qualquer tipo de discussão em âmbito jurídico para concessão de direitos, eventuais direitos, enfim, principalmente no âmbito do direito sucessório. Os primeiros casos que chegaram ao Poder Judiciário foram de pessoas que viveram juntos muito tempo, uma delas veio a falecer, e quando houve esse falecimento, o companheiro, ou a companheira, enfim, porque acabava privado e muitas vezes até sendo retirado do lar em que convivia com essa outra pessoa, porque quem morreu era o titular do bem, a família, que muitas vezes acabava até nem tendo muito contato por não concordar com a orientação sexual desse familiar. Em tese, pela lei eram os herdeiros, e eles muitas vezes pedindo reintegração de posse do imóvel, pedindo a retirada de quem estava ali. Então, esse foi o embrião, talvez, de algumas discussões no Poder Judiciário. Dava umas brigas boas. Sim, e que acabaram culminando aí em toda uma discussão, e que vários juristas no país hoje vêm tratando esse tema com bastante atenção, porque, querendo ou não, hoje os arranjos familiares, eles não são, sem dúvida nenhuma, os de 15, 20 anos. Outros, nós precisamos ter um outro olhar. O jurista que lida com a matéria de direito de família e sucessões, qualquer área jurídica, mas principalmente no direito de família, ele precisa ter um olhar novo com os olhos do novo, e não o novo com os olhos do velho. Como é que está o Brasil nesse tema? A senhora acha que ainda estamos muito tímidos, somos muito conservadores, já poderia estar um pouquinho mais adiantado, ou a senhora se sente satisfeita, a coisa está andando num ritmo bom? Então, na verdade, na última década foi que essas discussões começaram a fazer parte do cotidiano forense, porque até então, inimaginável se pensar numa sala de aula, se tratar um tema de união entre duas pessoas do mesmo sexo, será que ela pode ser ou não tratada em âmbito do direito de família, concedendo direitos como uma união estável entre duas pessoas de sexos diferentes? Então, na verdade, o Brasil lentamente vem caminhando para o reconhecimento, inicialmente, dessa união em âmbito do direito tal qual, digamos assim, uma união estável. Na verdade, não existe casamento no nosso país. Ele é, pela lei, entre duas pessoas do mesmo sexo. Fora isso, é casamento inexistente, foi até objeto das aulas, enfim. E, sendo casamento inexistente, na verdade, para os juristas, e porque temos lá, para a união estável também, a diferenciação entre duas pessoas de sexos diferentes para formar a união estável, há uma discussão, quer dizer, até que ponto se pode colocar ou não essas uniões no âmbito familiar. Então, assim, 99, 2000, um dos primeiros tribunais, ou talvez o primeiro tribunal que decidiu favoravelmente, reconhecendo como união estável, foi o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
inclusive a desembargadora aposentada Maria Berenice Dias, que sempre capitaneou essa discussão, enfim, ela foi uma das pioneiras a tratar do tema, e também por estar no Rio Grande do Sul e no tribunal, ela foi também quem tem lutado cada dia para que se trabalhe o tema, se monte comissões na OAB, comissões de diversidade sexual, que praticamente todas as seções do país têm já a sua comissão da diversidade sexual, justamente para capacitar os advogados a lidarem com um tema que mexe com aquilo que a gente aprende como sendo certo e errado para quem acredita que existe certo e errado. Né? Ou, quer dizer, questão familiar diferente. E no país o que nós temos hoje na verdade, lei nós não temos. O que nós temos é uma Constituição da República, né, que estamos no Estado Democrático de Direito, dignidade da pessoa humana, que veda igualdade, que veda a discriminação por orientação sexual, que prega a igualdade, prevê a igualdade, né, e que a partir daí a sua eficácia imediata que faz valer, então, que deve fazer valer essa principiologia. E a partir daí, então, independente de ter lei ou não, se fazer a leitura da Constituição no artigo específico que trata da família, como sendo apenas o rol exemplificativo. Ou seja, na Constituição, no artigo 226, nós temos lá a família oriunda do casamento, a família oriunda, a entidade familiar oriunda da união estável e a monoparental. Quer dizer, viúvos, pessoas, mães solteiras que criam seus filhos sozinhos, estariam nessa categoria. Então, a discussão será que esse rol é taxativo ou é exemplificativo? Ou seja, eu poderia pensar que, no caso concreto, a gente poderia entender que essas uniões entre duas pessoas do mesmo sexo estão no âmbito do direito de família e, consequentemente, aplicar esses direitos. Então, essa é uma discussão que nós temos no país, estamos avançando, poderíamos estar mais adiante, mas ainda estamos, digamos assim, indo a passos porque os tribunais ainda são um pouco refratários em reconhecer. E para isso são importantes essas pequenas causas de se conseguir colocar o companheiro ou a companheira no plano de saúde, se conseguir... Sem dúvida nenhuma. Hoje é fundamental, na verdade, eu trabalho muito com o tema e eu sempre incentivo e digo que coloque na letra fria do papel, se for o caso, faça um testamento também para privilegiar a parte que é possível nesse testamento, porque como nós dependemos ainda das decisões, né, seja do juiz, seja do tribunal, nem sempre nós podemos ter esse reconhecimento. Então, a mesma situação, no mesmo tribunal, pode ter decisões diferentes. Eu digo porque em Santa Catarina nós tivemos apenas em 2008 uma decisão reconhecendo a competência da Vara da Família para lidar com esse tema, mas pouco tempo depois, decisões, um pouco tempo antes e um pouco tempo depois, decisões opostas. Quer dizer... Dentro desse mesmo tema, um subtema, adoção, qual a sua opinião sobre isso? Adoção por casais homossexuais. Isso, então, é um tema também muito polêmico. Eu sempre trabalho com os meus alunos em sala de aula esse tema e cada vez mais tem sido mais fácil tratar esse tema, porque inicialmente, né, quer dizer, as pessoas sempre são acostumadas a taxar o outro, porque aquele que é diferente daquilo que se tem por normal, né, ele acaba sendo discriminado. Isso é fato. Uhum. Então, eu fico feliz que hoje, com as aulas, e eu consigo trabalhar o tema e trazer o que os autores vêm estudando, seja na psicologia, na psicanálise, no direito, quer dizer, as ciências vêm uma auxiliando a outra a responder e auxiliar os juristas em situações como essa pergunta, quer dizer... Quanto a senhora deixa passar aí da sua experiência, da sua vivência, da sua opinião profissional na hora que está ministrando essa aula? A carga, claro, ela sem dúvida nenhuma a minha aula é fruto dos meus preconceitos, né, daquilo que eu tenho como já conceito, por exemplo, de revisão de família. Então, sem dúvida nenhuma, a aula que é ministrada pela Patrícia é diferente da aula ministrada por um outro professor que tenha uma outra vivência, que tenha uma outra concepção a respeito daquele tema, né? Então, quer dizer, a adoção entre pessoas, por pares homossexuais, uhum, enfim, conjunta, não há estudo nenhum que diga que ela é prejudicial. Inclusive, há pouco tempo eu li um artigo em que a estudiosa dizia que daqui mais à frente nós teremos campo de estudo para verificar e fazer uma pesquisa.
mas que hoje tudo que se diz é especulação, no sentido de que até que ponto pode ou não ser prejudicial, vai influenciar na orientação sexual do adotado, enfim. Por enquanto, o que a gente tem visto das pesquisas que têm sido feitas, os casais que têm conseguido adotar conjuntamente se mostram muito aptos, porque é isso que a justiça tem que levar em conta, o melhor interesse da criança e do adolescente, né? Quer dizer, e o único senão para não se conceder, a meu sentir, é o mesmo para um casal heterossexual, que esse casal não seja tido como apto, por uma série de circunstâncias, mas que não efetivamente a sua orientação sexual. Então... Normalmente, quando os pais se separam, hoje a gente tem que falar de casamento já pensando em separação, né? E ficou muito mais fácil do que era 20 anos atrás, 30 anos atrás, 60 anos atrás. Normalmente os filhos ficam com a mãe, né? Casos de casais do mesmo sexo, como é que se define isso? Então, na verdade, até eu nem comentei na resposta anterior, muitos alunos perguntam, mas como fica a certidão de nascimento de uma criança que é adotada por duas pessoas conjuntamente? Ora, se tira a linha paterna e materna, né? Na verdade, filho de Patrícia Fontanelli e fulana de tal. Essa é a certidão, né? Então, os filhos, na verdade, quando há uma separação, um rompimento de um relacionamento, a regra hoje, pela nossa legislação, artigo 1583, ele prevê o quê? Que o juiz deve se primar pela guarda compartilhada. Ou seja, que essa criança, ela sofra o menos possível com essa separação, com esse rompimento. Então, é lógico que quando nós tivemos a lei do divórcio, que substituiu lá, né, trouxe a separação, substituiu o desquite, havia sim um senso comum, o filho ficava com a mãe. Com o tempo, muitos pais que se viram privados da convivência pela alienação, né, da mãe, porque muitas vezes acabava privando o pai de encontrar, mentia para o filho, que até nós temos lei agora recentemente para coibir esse tipo de conduta, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a guarda vai ficar com quem revelar melhores condições. Sempre, a primeiro lugar, guarda compartilhada, que os dois possam compartilhar essa guarda e não necessariamente que fique 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Isso, teoricamente, é guarda alternada. A guarda compartilhada pressupõe que haja um bom entendimento entre os ex-cônjuges ou ex-companheiros ou ex-namorados, enfim, mas decidir conjuntamente aquilo que seja melhor para o seu filho, né? Sempre no seu interesse. Doutora Patrícia, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu gostaria de voltar falando justamente sobre casamento, separação, como é que isso está funcionando no mundo jurídico. E lembrando a você que está em casa, que se quiser participar do nosso programa, pode mandar seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entrar no site da TV Justiça, www.tvjustiça, sem o cedilha, .jus. Voltamos em instantes.